Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Instituto Espírita Obreiros do Bem. Meu nome é Márcio e é com muita alegria que nós estamos aqui para realizar mais uma das nossas palestras virtuais. Antes de tudo, para que nós possamos dar início ao nosso estudo, elevemos o nosso pensamento ao Pai, pedindo para que todos nós, que agora temos a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus, sejamos abençoados. Recebamos a presença dos nossos amigos espirituais, que durante a nossa atenção sobre esses ensinos estarão conosco, nos envolvendo em boas energias, em boas vibrações, iluminando a nós e àqueles que convivem conosco, ao nosso lar, ao ambiente em que estamos, trazendo paz, tranquilidade, para que a sabedoria, a reflexão e a verdade possa nos libertar de nós mesmos. Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade. Então, meus amigos, o tema que nós vamos tratar hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. Dentro desse capítulo, nós temos o item 14. E o item 14 é um texto que tem 5 parágrafos. E os que realmente nos interessam são os 2 últimos parágrafos que nós vamos ler juntos daqui a pouco. Esse texto tem como título Caridade com os Criminosos. É uma mensagem de Elizabeth de França e foi obtida na cidade de Havre no ano de 1862. Então nós vamos fazer um pano de fundo, vamos fazer uma pequena análise primeiro, principalmente do título, e a partir daí a gente vai ler os 2 últimos parágrafos para ver o que ele nos traz. Nesse capítulo, ele inicia com aquele trecho do Evangelho de Mateus em que Jesus fala sobre o maior mandamento. Lembremos-nos que Jesus, a segunda revelação, ele vem dar complemento àquilo que Moisés trouxe no seu tempo, na sua época. Moisés apresentou os 10 mandamentos, apresentou as suas leis civis, e Jesus, quando interpelado pelos doutores da lei, estudados e conscientes e defensores das leis mosaicas, ele responde sobre qual é o maior mandamento da lei. E Jesus diz o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e todos os profetas. Então Jesus vem nos apresentar, na segunda revelação, que esse Pai é um Pai de amor e que basicamente a sua lei é uma lei de amor, que constitui em 3 partes. E amar a esse Deus sobre todas as coisas advém de amar ao próximo quando conseguirmos amar a nós mesmos. Porque da maneira que nos amarmos, vamos amar ao próximo. E assim estaremos amando a Deus, pois estaremos vivendo as suas leis. E isso se resume ao todo. Mas Jesus era consciente da época em que vivia. Ele sabia que pelo desenvolvimento moral e intelectual dos homens, muitas coisas não poderiam ainda ser explicadas, explicitadas. E, portanto, já sabendo o que poderia ocorrer, dado aquele ambiente,
dado o orgulho que ainda reinava, principalmente entre os povos, um povo romano orgulhoso, onde valia a lei do mais forte, a lei de que aquele que é mais forte sobrepõe-se sobre o mais fraco. E Jesus vem trazer uma lei de amor de que ele tem que ser ajudado por esse mais forte. É uma quebra de cultura, é uma quebra de modo de convivência. E eles não estavam preparados. Jesus já sabia, tanto que deixa claro que enviaria um consolador, que reestabeleceria os seus ensinos, que seriam deturpados, e Jesus já sabia disso. E explicaria aquilo que ele não poderia explicar ainda, porque o povo naquela época, nós naquela época, ainda não tínhamos condições de compreender. E quem é o Consolador prometido? A doutrina espírita, cujo espíritos do além, liderados pelo então Espírito de verdade, vem até nós nos contar como é a vida além do túmulo. E daí explicar com detalhes, a partir desses ensinamentos, o que a vida, o que a vinda de Jesus representou, o que os seus ensinamentos realmente nos guardaram. Lembrando que esse Espírito de verdade, segundo Kardec, é o próprio Jesus. Então é muito natural que para compreender os ensinos de Jesus, nós utilizemos a doutrina espírita, das obras de Kardec. E hoje, para nós compreendermos esse texto, Caridade com os Criminosos, nós vamos então nos basear no Livro dos Espíritos, onde os Espíritos vêm nos esclarecer de maneira didática, de maneira mais direta, de maneira mais simples, alguns conceitos que vão ser úteis para que a gente possa entender o que esse Espírito vem nos contar em relação a esse texto de Caridade com os Criminosos. Para nós espíritas, para os simpatizantes e para aqueles que, embora não espíritas, mas já ouviram falar, é muito claro para nós o lema: fora da caridade não há salvação. Se Jesus nos diz que toda a lei e todos os profetas se resumem no amor a Deus, no amor ao próximo, no amor a si mesmo, e se a doutrina espírita nos traz que fora da caridade não há salvação, fica claro para nós que uma releitura desse amor que Jesus nos traz é a prática da caridade. É ela que é esse amor em ação, como os Espíritos nos ensinam. Então, o primeiro momento, o que nós precisamos compreender é o que é essa caridade. Mas, na verdade, não é qualquer caridade. E eu vou aproveitar para a gente fazer uma pausa, para que a gente vai começar a entrar no texto. Eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo, vai buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, abra ele nesse texto em que a gente está dizendo e leia o texto primeiro. O texto tem 5 parágrafos, não vai demorar 2 minutos. Pare o vídeo, leia o texto, reflita um pouco sobre ele e depois volte para a gente continuar a nossa conversa. Eu tenho certeza que vai ficar muito mais enriquecedor esse nosso bate-papo. Espero que vocês tenham conseguido fazer a leitura. Então, vamos continuar. Quando a gente começa no texto, a primeira linha, o Espírito fala assim: a verdadeira caridade, vamos parar por aí. Então, a primeira coisa, tem caridade que não é verdadeira. Então, tem algumas ações que nós chamamos de caridade, mas que na verdade não são. A caridade, ela é desinteressada. A caridade por si só, ela não tem uma segunda intenção. A caridade, ela precisa ser, a caridade verdadeira, ela é natural. Como é respirar. É algo inerente ao ser humano, ao espírito. É quando o espírito age de tal forma que quando ele percebe, ele já fez, e ele não se acha melhor do que alguém por ter feito isso. Ele acha natural. Para ele, todo mundo faz igual.
Quando nós tivermos nesse estado de praticar o bem, que a gente pratica sem nem perceber, é que a gente está sendo verdadeiro. É isso que a gente chama de verdadeira caridade. Geralmente, aquele que é o verdadeiro, que faz a caridade verdadeira, ele não sabe que ele faz, porque ele não percebe. É tão natural que ele simplesmente age. É os outros que reconhecem nele. Mas, para que a gente possa entender melhor, quando Kardec pergunta para os espíritos, na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Então Jesus, que nos trouxe o amor ao próximo, porque a gente está falando de caridade para com os criminosos, o nosso próximo é um criminoso, que a gente vai discutir sobre o que é esse criminoso, o que é essa verdadeira caridade, como entendia Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o que a gente chama, muitas vezes, de BIP, né? A caridade é como um sinal na nossa mente. BIP, 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 nas mais diversas situações da vida. Então, toda vez que nós temos que ser interlocutores de algo, que nós temos que agir, que nós temos que pensar ou que falar, alerta o BIP. Fazer com benevolência, fazer com indulgência e com o perdão das ofensas. A benevolência, de maneira rápida e de maneira sucinta, consiste em fazer o bem a todos, sem distinção. Não importa a sua raça, não importa a sua religião, não importa a sua condição social, não importa o seu gênero, não importa os seus títulos, nada. É fazer o bem para o outro naturalmente, no limite das nossas forças. Você não pergunta para quem é. Ah, você pode me ajudar? Posso. Para quem? Não importa para quem é. É fazer o bem. Se ele é um criminoso ou não, que é o nosso foco, não importa. A verdadeira caridade é boa, sem restrição, benevolência para com todos. Só que quando a gente faz a benevolência para com todos, muitas vezes, nesse processo, algumas pessoas não reconhecem. Algumas pessoas muitas vezes agem com ingratidão. Aquele que está fazendo a verdadeira caridade nem se importa com isso. Ele nem percebe essa ingratidão. Porque não era a intenção, ele não estava esperando nada. Se ele não estava esperando nada, a ação daquela pessoa em relação a ela não lhe causa nenhum dano. Mas ainda assim, quando de alguma forma nós somos afetados pelas pessoas à nossa volta, quando a imperfeição dessas pessoas de alguma maneira nos atinge e nos ofende e nos faz mal, vem a necessidade do perdão, que é uma forma de caridade. Mas esse perdão, ele não é o esquecimento. Como dizem os palestrantes espíritas, quem esquece é quem tem Alzheimer, quem tem algum problema de memória. O perdão é o verdadeiro perdão é aquele a quem você perdoou pode conviver como seu irmão lado a lado e você vai amá-lo tanto quanto aquela pessoa que você pensar agora que você mais ama. Esse é o verdadeiro perdão. Não necessariamente significa que nós vamos atingir o verdadeiro perdão numa determinada situação, em relação a uma determinada pessoa, nessa mesma existência. Eu tenho certeza que muitos agora pensaram, mas como é que eu posso perdoar aquela pessoa depois de tudo que ela me fez? Muitas vezes não vai ser nessa existência. Daí a necessidade das novas existências e da bênção do esquecimento das vidas passadas, para que a gente possa ter a chance de exercitar esse perdão das ofensas. Pois bem, além disso, vem a indulgência, que é julgar o outro com parcimônia. É julgar a outra pessoa, os seus atos, as suas ações, sempre olhando o lado bom. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Dentro de nós, do ponto de vista metafórico, nós somos luz e sombra.
somos virtudes e vícios morais. E o nosso propósito, nas mais diversas encarnações, dos desafios evolutivos que a vida nos impõe, através das provas e expiações, é transformar essa sombra em luz. Muitas vezes através do amor, muitas vezes através da dor. Portanto, todos somos seres duais, que temos essa dualidade, luz e sombra. Quando nós olhamos ao próximo, é preciso que tenhamos esse olhar de caridade, no sentido de, por mais que ele enalteça a sua sombra, que nós reconheçamos que ali também há luz. Que nós olhamos, analisemos os nossos irmãos, o nosso próximo, sobre a lente da caridade, sobre a lente de espírito imortal que somos e que seremos perfeitos em algum momento. Da mesma lente que o Pai nos olha, com a mesma lente que os espíritos perfeitos nos observam. Então, a nossa ideia é essa. Esse é o exercício. Então, quando alguém chega até você e começa a fazer a fofoca, falar mal de uma outra pessoa, o que é a caridade? É quando naturalmente a gente ouve aquilo, não repassa essa informação e, ao mesmo tempo, se conhecemos aquela pessoa de alguma forma e sabemos de alguma qualidade dela, tentamos diminuir o impacto desse defeito e acrescentar na conversa essa qualidade que a pessoa tem, mostrando que todos nós temos as dificuldades nossas, mas que também temos o nosso lado bom. Isso consiste essa verdadeira caridade. E quando a gente faz isso naturalmente, sem uma segunda intenção. Então, o que o texto está dizendo aqui é para que nós tenhamos benevolência para com os criminosos. Não julguemos os criminosos, porque embora se eles cometeram um crime, eles têm as suas sombras, eles também têm luz. Foram criados pelo Pai, como nós também fomos. E para que nós perdoemos quando o crime realizado for contra nós, ofender a nós diretamente. Porque o perdão é quando o espírito faz algo ruim e nos ofende. Porque ele pode fazer algo ruim e ofender a um terceiro. E aí eu preciso olhar isso com indulgência. Mas a partir do momento que vem até mim, não só olhar com indulgência, mas perdoar. Mas lembrando que isso é um processo. Nós estamos falando de espíritos. Nós não estamos falando de uma encarnação. Nós estamos falando de um processo que pode durar diversas existências. Por quê? Porque senão fica muito difícil, a gente começa a ficar com medo. Mas vamos lá. Então entendemos o que é essa caridade. A questão é, o que é um criminoso? Quando a gente fala em criminoso, na nossa mente vem um assassino, na nossa mente vem um ladrão, na nossa mente pode vir um estuprador. A gente vê crimes hediondos que vêm da nossa mente. Mas ninguém disse aqui que os crimes eram hediondos. Vamos tomar a palavra criminoso como aquele que contrariou uma lei. Existem leis que regem a sociedade humana. Existem leis que regem o nosso país. Se eu cometo um ato que infringe alguma lei, isso tem consequências e eu sou um criminoso. Simples assim. E aí a gente vai apresentar dois tipos de leis. Quando a gente vai ver no Livro dos Espíritos falar sobre lei de justiça, amor e caridade, quando os Espíritos vão definir o que é justiça, eles falam que essa justiça está no acordo, essa justiça acontece quando a gente respeita as leis. As leis divinas ou naturais ou a lei dos homens. As leis divinas e leis naturais são leis imutáveis. São leis criadas pelo Pai. Inteligência suprema, soberanamente justo e bom. São leis que funcionam, que se aplicam no universo como um todo durante toda a eternidade. E por isso são imortais, são eternas, e nós estamos sujeitos a elas o tempo todo. As leis humanas, aquelas que nós convivemos quando estamos encarnados, são leis mutáveis, que conforme a sociedade progride moral e intelectualmente,
essas leis vão se alterando. E no limite, conforme a sociedade evolui cada vez mais, essas leis mutáveis, leis do homem, vão se aproximando e casando com as leis divinas e leis naturais. Quanto mais avançar a sociedade, mais próximo estaremos dessas leis morais, da lei do amor, que vai reger toda a sociedade humana. Pois bem, aquele que comete um ato de infração em relação à lei humana é um criminoso perante a lei humana e um criminoso perante a lei moral. Então, aquele que roubou, ele tem que cumprir as infrações da lei humana. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem uma infração contra a lei moral. Por outro lado, existem alguns de nós que, embora não tenhamos nenhum tipo de crime em relação à lei humana, contrariamos essas leis divinas ou naturais e, perante a elas como espíritos imortais, também somos criminosos. Né? Então, quando a gente é maledicente, quando a gente faz fofoca, quando a gente fala mal do outro, quando a gente enaltece o seu lado sombrio em vez do seu lado luminífero, a gente está faltando com caridade. É o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo falando mais alto. Estamos indo ao encontro. Estamos indo de contra, batendo de frente com a lei do amor. Somos criminosos, sofremos sanções do ponto de vista espiritual. Então, a primeira atenção que nós devemos ter é que muitas vezes esses criminosos podem ser nós mesmos. Então vamos com calma. Já sabemos o que é caridade. Já sabemos mais ou menos quem são esses criminosos, que é aquele que contraria uma lei. Agora acho que a gente tem condições de ler o texto, os 2 últimos parágrafos, para entender o que o Espírito está tentando nos chamar a atenção. Então o Espírito diz assim: aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. O Espírito está deixando bem claro a lei do progresso. A humanidade vai evoluir. E com isso, o planeta, a sua atmosfera, a sua energia vai evoluir. E nós vamos nos olhar como irmãos. Isso vai acontecer. Isso é inexorável. Isso é fatal. Vai acontecer. Seja lá como for. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Que lei é essa? A lei de amor. A lei da caridade. É ela. A sociedade humana vai mudar a tal ponto que cada vez mais as leis humanas vão se aproximar dessas leis divinas e leis naturais. Da lei da caridade, da igualdade, da lei do respeito, da lei da igualdade de oportunidade para as pessoas. Para que todos tenham a chance de ter saúde, educação, alimentação, respeito, sem preconceito. E porque somente essa lei do Cristo, como está aqui no texto, somente ela será freio e esperança. Só ela poderá segurar os homens ainda nas suas dificuldades e que gerará esperança para os mais desvalidos. A lei de amor. E essa lei conduzirá as almas às moradas dos bens-aventurados, que são os felizes. Então, essa é a tendência. Então, nós estamos caminhando para esse momento. Ok. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Caridade para com todos. Não façais diferença entre vós e os infelizes. Infelizes são aqueles que ainda erram, são os criminosos, seja perante a lei do homem ou perante a lei de Deus. Então não façais diferença, porque somos iguais, somos irmãos, nós também erramos. Porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Então o recado é muito claro. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Percebam o seguinte: grandes não são só criminosos, são grandes criminosos.
Esse adjetivo faz toda a diferença. Vamos pensar assim. Imagina um ser humano nascido aqui no Brasil, que teve oportunidade de saúde, de educação, de uma família estruturada, formado, se titulou, tem títulos de faculdade, de mestrado, de doutorado, entrou no ramo da política, foi muito bem votado, falava bem, fez campanhas, fez planejamento e se envolve num escândalo de propina, de desvio de merenda de escola. A pessoa já tinha uma condição financeira razoável, tinha conhecimento intelectual, tinha todas as condições de ter uma vida boa e ainda assim, por orgulho, por vaidade, por egoísmo, utiliza do seu poder sobre os demais para desviar dinheiro de merenda escolar. Ele é um criminoso segundo as leis do nosso país. Ok. Imagina o seguinte: uma mãe de uma família pobre, que nasceu numa comunidade, que não tem onde morar, que mora dentro de um barraco, que tem necessidades de higiene, necessidades de saúde, que não consegue emprego, não teve oportunidade de estudar. E vendo os filhos passando fome, resolve entrar dentro do mercado e comete um erro ao roubar um pacote de pão. Cometeu um erro, como o outro também cometeu um erro. E perante a nossa lei, ela é o quê? Uma criminosa. Da mesma forma, nesse momento no nosso planeta, nós temos vários tipos de criminosos, mas uns são os grandes. São aqueles cujos atos não prejudicam só a si próprio, principalmente ali no seu ambiente, mas prejudicam a todos. São aqueles que fazem o mal pelo mal, sabendo que está errado. Então, dentro desse contexto, dessas nuances, dessas análises, o texto está se referindo como criminoso a esses grandes criminosos. Porque criminosos todos nós somos, principalmente perante a lei divina. Mas aqui o texto se refere a esses grandes. Eles existem para nos servir de ensinamento ao que não fazer, a ter paciência, a ter tolerância, benevolência, indulgência, perdão. E diz o seguinte: brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Ou seja, esses grandes criminosos, eles têm o seu papel. Mas uma vez que a sociedade evoluir e não tem mais necessidade deles nos ensinarem a caridade, porque já aprendemos, todos nós que continuarmos insistindo nesse grande, não pelo livre-arbítrio, não quisermos mudar, seremos levados para mundos inferiores, onde lá podemos ser úteis. E o que a gente faz, então, diante desses grandes criminosos? Como nós podemos agir se a gente tem uma dificuldade? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. A gente não é como Jesus. Tudo que a gente falou aqui é de um modelo, de um guia. Mas a gente está longe disso. Como é que eu posso olhar esses criminosos? O que eu posso fazer? E o texto vem explicar exatamente isso. Deveis a esses de que vos falo, esses grandes criminosos, o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Então o que a gente pode fazer por essas pessoas? É a prece. É a prece sincera, para que os bons espíritos possam iluminá-lo, para que ele possa cair em si. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra, a morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. E o que nós podemos fazer então? A prece. Esse estender a mão, na nossa condição, é a prece que a gente pode fazer. E diz mais, que durante o tempo que eles permaneçam na Terra com assistência espiritual advinda dessa prece, eles podem se arrepender, tocar o coração, se essa oração for com fé. E aí,
essa alma transformada, que foi um dia revoltada, ela pode começar já a se aperfeiçoar, muitas vezes se preparando para uma própria existência. Vai cumprir as provas, vai cumprir as expiações, vai reconstruir o mal que fez, mas já está com um direcionamento novo. E esse texto, para que a gente possa terminar, eles nos faz lembrar o momento em que Jesus, no Gólgota, cravado na cruz entre dois ladrões. Veja, Jesus estava entre dois ladrões. E respeitando o livre-arbítrio, um desses ladrões foi até Jesus e suplicou se poderia adentrar o reino de Deus ao lado de Jesus. E Jesus, que quando o governador do nosso planeta, que sonda cada um de nós espiritualmente, e que já conseguia perceber naquele ladrão, o chamado bom ladrão, o arrependimento verdadeiro. Aquele arrependimento que faz com que nós não cometemos mais os erros anteriores, que a gente realmente mude de atitude. Jesus o aceita, porque foi a fé desse bom ladrão no reino de Deus que o salvou naquele momento. Não quer dizer que ele não vai passar nas nossas próximas existências provas, expiações, dor, ranger de dentes. Ele vai, mas com uma outra natureza, daquele que resolveu mudar, porque de alguma forma a oração de Jesus o tocou e fez com que ele repensasse as suas atitudes. Infelizmente, do outro lado, havia um outro ladrão que não foi tocado por esse momento e que, porventura, continuaria a cometer os mesmos erros em outras existências, até que em algum momento, também tocado por alguma oração, também tocado de alguma forma pelo amor, tomaria a decisão pessoal, livre-arbítrio, de também mudar. Então, olha como nesse momento a caridade, esse amor que Jesus vem nos trazer, simboliza a importância dessa caridade para com os criminosos. Então que nós pensemos, principalmente nesse momento em que nosso país vivencia sobressaltos, seja na área da saúde, seja na área econômica, seja na área política, seja na área social, que nós elevemos o nosso pensamento ao Pai e possamos pedir, Senhor, que observe a nossa nação, que observe o nosso país, os nossos governantes, os nossos irmãos em sociedade, para que a todos envolva, para que a razão e o amor falem mais alto, para que as diferenças sejam reduzidas e que para que sobressaia o verdadeiro amor e a verdadeira caridade. Que possamos, Pai, a cada dia, termos a oportunidade de vivenciar a alegria do Evangelho do Cristo, levando aquilo que temos de melhor a todos à nossa volta e assim também recebendo da vida aquilo que a ela nós damos. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. E eu agradeço mais uma vez pela atenção e pelo carinho de todos em poder estar aqui compartilhando esse aprendizado, que com certeza estaremos melhores, mais confiantes e mais prestativos diante dos desafios que a vida nos impõe. Muito obrigado e até a próxima.